Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e suspense chamado Fuga da Meia-Noite. Alerta de spoilers a seguir. É tarde da noite quando uma jovem mulher finalmente deixa seu local de trabalho depois de fazer horas extras. Um grupo de homens pega o táxi que ela viu primeiro e agora ela tem que ir caminhando para casa. Ao pegar a estrada escura, ela é abordada por uma van e o motorista, Do-shik, se oferece para levá-la. A mulher se recusa, pois não quer entrar no carro com um estranho. Mas depois de caminhar um pouco mais, ela ouve alguns ruídos. Ela se vira e encontra a porta da van aberta e o som de alguém chorando e pedindo ajuda lá dentro. Quando ela se aproxima e dá uma olhada, porém, ela encontra um monte de roupas e o corpo de um homem morto. Quem estava fazendo os barulhos era o próprio Do-shik, que agora a agarra e a arrasta para dentro para matá-la antes que ela possa escapar. Em seguida, depois de ter chamado a emergência e colocado roupas limpas, Do-shik recebe os policiais enquanto finge estar incrivelmente angustiado. Ele aponta para o local onde deixou os corpos e finge tê-los encontrado ali por acidente, dizendo ter visto um grupo de trabalhadores esfaquearem a mulher. Alguns dias depois, Kim Young-mi está trabalhando no atendimento ao cliente. Ela é uma jovem surda, por isso está encarregada de atender as chamadas dos outros clientes surdos-mudos, falando com eles usando a linguagem de sinais através de videochamadas. Porém, assim como no atendimento ao cliente normal, há clientes mal educados que xingam e lhe mostram o dedo do meio. Depois do trabalho, ela vai ao jantar da empresa, mesmo que não possa fazer parte da conversa. Todos os homens à mesa aproveitam a sua surdez para falar de forma rude e inadequada sobre ela, mas eles não sabem que ela consegue ler lábios. Então, em troca, ela faz um monte de insultos que eles acham que são elogios. Em seguida, ela vai buscar sua mãe surda em seu trabalho, uma alfaiataria, poupando-a de quase ser atropelada por uma bicicleta, graças ao sensor de som em seu carro. Sua mãe está muito feliz porque recebeu o salário desse mês e agora as duas podem ter aquelas férias na praia que tanto queriam. Em outra parte da cidade, Choi Seo-jung está se preparando para sair, mas seu irmão, o segurança Jong-tak, tem sido muito super protetor desde a morte de seus pais. Então ele discute com ela sobre as roupas que ela está usando e que há horas ela tem permissão para voltar para casa. Ela promete obedecê-lo, mas mais tarde ela ignora os textos de seu irmão enquanto está no seu encontro e não volta para casa tão cedo quanto prometeu. Como ela também não atende o telefone, Jong-tak decide sair e procurá-la. É tarde da noite quando Do-shik sai à procura de outra vítima. Ele vê Ki Young-mi deixando sua mãe perto de um posto, enquanto ela procura um lugar para estacionar e decide ir atrás dela. Mas naquele momento, Seo-jung aparece andando pela mesma rua, então Do-shik decide pegá-la. Ele corre e pula rapidamente em cima dela, passando despercebido porque a mãe de Ki Young-mi está andando para o outro lado e não consegue ouvir nada. Depois que ele acaba com ela, ele vai verificar a mãe, mas seus planos continuam a ser interrompidos. Primeiro, Jong-tak para perguntar à mãe se ele viu sua irmã, saindo depois de receber uma resposta negativa, e então Ki Young-mi volta do estacionamento. No caminho para encontrar a mãe, ela vê um sapato branco saindo de um beco escuro e também percebe que alguém está pedindo ajuda, mesmo que ela não possa ouvi-la. Depois que o segundo sapato sai, Ki Young-mi decide entrar no beco e encontra Seo-jung chorando e sangrando pedindo ajuda. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, Do-shik aparece com um machado e pula em Ki Young-mi para matá-la. Mas Seo-jung o empurra, dando a Ki Young-mi a chance de correr. Ki Young-mi volta para a rua e quando ela vê sua mãe, ela decide correr na direção oposta para protegê-la. Ela volta para o estacionamento e se esconde entre os carros enquanto se dirige para a porta dos fundos, que tem uma maçaneta muito barulhenta. Quando ela começa a abri-la o mais cuidadosamente possível, Do-shik ouve o barulho e vai atrás dela, mas felizmente Ki Young-mi abre a porta bem a tempo. A porta está acorrentada do outro lado para que ela não possa abrir completamente, mas a abertura é suficiente para que uma pequena garota como ela passe e deixe um homem maior como Do-shik para trás. Ki Young-mi chega ao carro e chama sua mãe para dizer que espere por ela. Mas logo após ela desligar, Do-shik aparece no banco de trás com uma faca na mão. Ele a faz dirigir, mas ao invés de sair do prédio, ela dirige em direção à parede, parando antes que eles caiam e aproveitando a oportunidade para escapar. Outra perseguição começa e Ki Young-mi consegue chegar até sua mãe antes que Do-shik consiga pegá-la. Mas como Ki Young-mi apertou o botão de alarme, Do-shik não pode mais se aproximar. Então, enquanto as mulheres esperam pela polícia, ele volta para sua van. Depois de esconder nela o corpo de Seo-jung, ele troca de roupa e de penteado para parecer um homem de negócios. Depois se aproxima das mulheres com uma expressão despreocupada. Ki Young-mi não o reconhece, porque o assassino estava usando uma máscara e um chapéu. Então, quando este homem diz que está procurando por sua irmã, Ki Young-mi acredita nele.
Ela está prestes a levá-lo para o beco escuro quando a polícia chega, mas o policial encontra o beco vazio. Kyung-mi pede para ver as câmeras de segurança, mas o guarda do estacionamento mostra que elas foram desligadas por crianças que costumam ir até lá para fumar. Os três são levados para a estação para que possam fazer um relatório adequado. No elevador, Do-shik continua olhando para as armas em sua bolsa antes de olhar para as mulheres, e isso é notado pela mãe de Kyung-mi, que acha que ele não parece mais tão triste. Para manter seu disfarce, ele pega um telefone preto de sua bolsa e lhes diz que está aliviado por ter recebido uma mensagem da sua irmã, o que significa que o corpo não era dela. Momentos depois, Kyung-mi termina de dar seu depoimento, mas o oficial não pôde fazer muito sem um corpo ou uma descrição física do assassino. Do-shik quer ajudar com isso, mas o policial o repreende por interromper as declarações de outras pessoas. E o vagabundo que tem dormido em um sofá próximo aproveita a chance para insultá-lo por isso também. Vendo isso como uma oportunidade, Do-shik vai até o refrigerador de água e enquanto escolhe um corpo, ele insulta o vagabundo num tom baixo para que o policial não possa ouvi-los. Isso enfurece o homem, que imediatamente pula em Do-shik para bater nele. E durante a luta, Do-shik deixa cair um telefone branco no chão que a mãe pega. O policial afasta o vagabundo e o leva para a outra sala. Então Do-shik pega o seu telefone de volta e vai ver a declaração de Kyung-mi como uma desculpa para verificar suas informações pessoais. Então ele lê. A mãe assina para Kyung-mi que desconfia que o homem tenha dois celulares diferentes. E quando ele os percebe falando um com o outro, ele exige saber do que se trata. Kyung-mi apenas escreve nada para ele. Então Do-shik se aproxima da mãe e começa a passar pelas armas em sua bolsa, pensando no que fazer a seguir. Naquele momento, aparece um policial com Jong-tak, que está tentando denunciar sua irmã desaparecida. O policial diz a ele para mostrar a foto aos outros três, já que a descrição corresponde à declaração de Kyung-mi. Do-shik finge não tê-los visto antes, mas Kyung-mi imediatamente a reconhece e lhe dá o seu depoimento. Enquanto ela tenta lhe dar mais detalhes, o policial sai da sala para cuidar do vagabundo que tentou reentrar no local. Então Do-shik aproveita a chance para dizer à mãe para não se mexer ou ele matará Kyung-mi. Então ele mostra a ela o que está dentro de sua bolsa, enquanto pega uma faca e se dirige à filha dela. Mas a mãe consegue fazer um barulho alto que alerta os outros. Jong-tak se vira na hora certa e para a faca. Então os dois homens começam a brigar enquanto as mulheres saem e chamam a polícia. Do-shik admite ter ferido seu Jung, o que enfurece Jong-tak. Ele começa a espancar Do-shik furiosamente e até pega a faca para colocá-la em seu pescoço, exigindo saber a localização de sua irmã, mas eles são interrompidos pela polícia. Do-shik finge ser uma vítima e devido à posição comprometedora em que se encontram, os policiais acreditam nele e prendem Jong-tak. Do-shik consegue andar livre e as mulheres ficam com Jong-tak enquanto os policiais verificam as câmeras de segurança e veem que eles estavam dizendo a verdade. Enquanto Jong-tak volta às ruas para procurar sua irmã, a polícia leva as mulheres para seu apartamento, que tem um monte de luzes que piscam se elas detectarem movimento. Enquanto a mãe e filha estão tomando chá, as luzes avisam de alguém na porta, o que as preocupa, porque é muito tarde. Mas é apenas a colega de trabalho da mãe que veio buscar algumas malas. As duas mulheres idosas saem juntas, deixando Kyung-mi sozinha no apartamento, sem saber que Do-shik já chegou e quebrou o sensor do lado de fora da porta para que a luz não dê a sua localização. Seus passos para dentro são detectados, então Kyung-mi sai de seu quarto para investigar. Do-shik faz um despertador tocar para fazê-las pensar que foi isso que acionou as luzes. Depois disso, quando ela volta ao quarto, ele termina de desligar todos os outros sensores da casa, enquanto ela envia uma mensagem de texto a Jong-tak, que lhe deu seu cartão no caso de ela precisar de alguma coisa. Do-shik agarra seu machado e se prepara para atacar, mas naquele momento, Kyung-mi nota que um brinquedo na cômoda foi ativado, mas as luzes não reagem a ele, então ela se vira a tempo de driblar o ataque de Do-shik. Ela corre para outra sala e coloca uma cômoda na frente à porta antes de enviar uma mensagem a Jong-tak para dizer que o assassino está em sua casa. Então ela manda uma mensagem para a mãe dizendo a ela para não voltar, mas como a porta para de tremer, ela recebe uma mensagem dizendo que já está lá e encontrou a porta aberta. Pensando que sua mãe está em perigo, Kyung-mi começa a mover a cômoda de volta, mas à medida que mais textos de sua mãe pedindo ajuda chegam, ela percebe que eles têm uma ortografia perfeita, quando sua mãe normalmente não digita tão bem. É então que ela percebe que Do-shik pegou seu telefone
telefone e para de mover a cômoda bem a tempo de ele aparecer na abertura da porta. Ele tenta agarrar a mão dela, mas Kyung-mi consegue puxá-la para trás e trancar a porta na cara dele. Isso não detém por muito tempo, porém, Do-shik começa a destruir a porta com seu machado para abrir caminho para dentro. Não tendo outra saída, Kyung-mi salta da janela, mas Do-shik a agarra pelos cabelos enquanto ela cai. Ela luta contra o portão e consegue fazê-lo soltar, fazendo com que ela caia em segurança sobre uma pilha de lixo. Kyung-mi começa a correr novamente e Do-shik vai atrás dela. Logo, Jong-tak os encontra e se junta à perseguição. Depois de correr por dezenas de quarteirões, Do-shik faz uma curva em uma área fechada e ele está prestes a atacar quando Jong-tak chega. Para impedi-lo de bater nele, Do-shik coloca sua própria faca contra o seu pescoço e ameaça se matar, o que significa que Jong-tak nunca saberia onde está a sua irmã. Com Jong-tak congelado no lugar, Do-shik envia uma mensagem de texto para seu telefone com a localização de Seonjung e o faz escolher entre as duas garotas. Jong-tak pede desculpas a Kyung-mi e foge em busca de Seonjung, o endereço que lhe foi dado, a casa de Kyung-mi. Obviamente, Do-shik mentiu e o lugar está vazio e Jong-tak só se depara com a mãe quando ela volta. Enquanto isso, Kyung-mi tenta usar uma cadeira de lixo para se defender. Do-shik atira dela e a usa para prendê-la ao chão. Enquanto ela usa o telefone para falar com Jong-tak e chamá-lo de má pessoa por tê-la deixado lá, Kyung-mi pega um pouco de sujeira e a joga na cara de Do-shik para empurrá-lo para fora e começar a correr novamente. Quando ela chega à rua onde sua avó está, ele vê a porta aberta e Seonjung saindo dela, pedindo ajuda com uma faca na mão. Quando a mãe de Jong-tak alcança a área fechada e a encontram vazia, as duas se escondem em um beco, bem atrás de um container de lixo. Kyung-mi quer que Seonjung ligue para a emergência, mas ela se recusa porque pôde ouvir Do-shik por perto, que descobriu que não há nenhum corpo na van. Então Kyung-mi decide bolar um plano. Ela escreve em seu telefone uma mensagem para Seonjung, dizendo-lhe para ligar para seu irmão porque ele está por perto, antes de lhe dar e agarrar a faca. Enquanto Do-shik se vira, ela deixa o beco e se esconde, só saindo novamente quando o assassino está prestes a encontrar Seonjung. Ela faz um barulho estranho com sua boca e sacode uma persiana de metal próxima. E uma vez que ele tem a atenção de Do-shik, ela coloca a faca contra seu pescoço e ameaça se matar. Do-shik vai atrás dela e depois de pressionar o alarme no poste mais uma vez, Kyung-mi começa a correr, reiniciando a perseguição pela cidade, enquanto Seonjung chama seu irmão para pedir ajuda. Ele e a mãe vão resgatá-la com uma ambulância e Seonjung informa a direção para a qual Kyung-mi correu para salvá-la. Desta vez, Kyung-mi corre em direção ao centro da cidade, esperando ter mais pessoas por perto, tornando as coisas mais difíceis para Do-shik. Ela atravessa a rua movimentada com muitas dificuldades, já que não consegue ouvir os carros. Mas após alguns momentos perigosos, ela consegue alcançar o outro lado da rua e entrar em uma área comercial. Ela tenta pedir ajuda às pessoas, mas como ela não consegue falar, elas a ignoram. Do-shik está se aproximando, então ela não tem outra escolha senão tirar a faca para se defender, fazendo todos recuarem ao seu redor. O homem na multidão tenta chamar a polícia, mas Do-shik o detém, dizendo que é sua irmã, que tem problemas e que a polícia a assustaria. Kyung-mi usa este momento como uma distração para fugir. Um momento depois, entretanto, a polícia encontra e a leva de volta para Do-shik. Acreditando na história da irmã, eles também lhe devolvem a faca. Uma vez fora, Kyung-mi começa a chorar. Com os poucos sons que ela consegue fazer, ela implora que não a mate, porque ainda tem muito a fazer. Não querendo fazer isso na frente das pessoas, Do-shik a leva a um lugar próximo e depois de lhe dizer que ela quase a convenceu, mas não foi suficiente, ele se prepara para apunhalá-la. Felizmente, Jong-tak chega, então, e o detém bem a tempo. Os dois homens começam a brigar e Jong-tak consegue agarrar Do-shik com o mata-leão para sufocá-lo. Ele solta quando Do-shik desmaia e vai checar Kyung-mi, deixando-a saber que Seonjung está salvo no hospital e que sua mãe está por perto. Ele é subitamente interrompido por Do-shik, que só fingiu ter desmaiado e agora está batendo em Jong-tak com garrafas vazias e vários outros pedaços de lixo. Kyung-mi o faz parar pegando a faca, então Do-shik decide deixar o beco e ir atrás da mãe em seu lugar. Ele a encontra no meio da área comercial e se aproxima dela, pedindo-lhe que o siga para um beco escuro, mas naquele momento Kyung-mi os vê e vem atrás dele com sua faca na mão. Do-shik goza com ela, porque ela não conseguiu esfaqueá-lo e só conseguiu machucar a mão dele. Porém, isso faz parte do plano. Ela colocou a faca em suas mãos e se esfaqueou, fazendo com que parecesse que era ele. A multidão se afasta, efetivamente acreditando no truque e não escutando quando ele diz que não foi ele. A polícia chega então e atira no ar como um aviso, mas Do-shik não para de se mexer, então atira nele algumas vezes. Isso ainda não é suficiente, especialmente porque Kyung-mi provoca Do-shik mostrando-lhe o dedo, mas quando Do-shik está prestes a tentar novamente, Seonjung chega e o ataca,
até que ele finalmente morre. Muitos dias depois, Kyung-mi e sua mãe vão para a praia para ter as férias que sonhavam. Seo-jung e Jong-tak se juntam a eles também, e depois de mostrar como têm aprendido alguma linguagem de sinais, os quatro tiram uma foto juntos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.